Agora sim, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Que após ter perdido para a Argentina por 1-0, hoje venceu por 3-0 diante da Coreia do Sul, com gols do Paquetá, do Felipe Coutinho e do Danilo. Lembrando que o segundo gol foi do Felipe Coutinho, uma cobrança de falta. Leonardo Baran está lá em Abu Dhabi, local da partida, vai falar um pouquinho sobre esse gol, né? Fazia muito tempo, Baran, que a seleção não marcava de falta. Olha, Luciana, há muito a seleção brasileira não marcava um gol de falta. A última vez foi em setembro de 2014, amistoso contra a Colômbia nos Estados Unidos, gol marcado pelo Neymar. A partida marcou a reestreia do técnico Dunga no comando da nossa seleção. Isso quer dizer o seguinte, que o gol marcado pelo Felipe Coutinho hoje aqui em Abu Dhabi foi o primeiro de falta na era Tite, sob o comando da seleção brasileira. Luciana. Muito obrigada, Leonardo Baran. Bom, André, você acredita que a seleção brasileira hoje foi outra em relação ao jogo contra a Argentina? O adversário foi outro também, mas a seleção ela mudou. Eu acho que as alterações elas foram pontuais, elas foram interessantes. As alterações da entrada do Renan Lodge, por exemplo, dá mais gás à lateral direita, a volta do Felipe Coutinho como titular, jogando com o Paquetá na armação, acabou dando resultado. O Paquetá fez uma boa partida, foi aplaudido, jogou com a camisa 10. Essa atuação da seleção brasileira com certeza faz o ano terminar de uma forma tranquila para o Tite, que termina a temporada com a conquista da Copa América, teve esses 5 tropeços, teve uma vitória, mas eu acredito que isso dá uma sobrevida para ele iniciar o trabalho no ano que vem nas eliminatórias a partir de março. Agora vamos falar um pouquinho desses jogadores que receberam uma chance nesses últimos amistosos, né? O Renan Lodge foi um deles, lembrando que ele deu passe para o Paquetá fazer o primeiro gol e deu passe para o Danilo fazer o terceiro gol. Você acha que ele merece continuar na seleção brasileira? Foi o jogador que mais aproveitou a chance, André? Que mais aproveitou e que o Tite foi teimoso ao deixá-lo no banco de reservas, por exemplo, no jogo contra a Argentina. Não tinha lógica. No amistoso contra Senegal, lá em Singapura, ele já tinha arrebentado. Ele já tinha sido um destaque na lateral esquerda. E o momento dele é melhor no Atlético de Madrid. Então ele deveria ter sido titular, foi colocado como titular e eu acredito que dessa vez não é possível. O Tite não vai poder trocar de novo, colocar de novo o Alexandre no lugar dele. E os outros também. O Rodrigo hoje jogou 4, 5 minutos, não deu para aproveitar muito. O Militão aproveitou bem, ele foi bem nos dois jogos. O Fabinho foi muito bem hoje. O Fabinho jogou de primeiro volante, eu acho que ele deu outra dinâmica na equipe. Foi melhor que o Casemiro, né? O Casemiro é um baita de um jogador, mas não está no momento interessante. O Fabinho entrou bem, acredito que também entrou para ficar. Era outra coisa que o mundo inteiro pedia, né, Luciana? Como é que o Fabinho, que arrebenta no Liverpool, não é nem convocado para a seleção brasileira, né? Foi muito questionado quando ele deixou de convocá-lo. Deixou de convocar na Copa América, passou a convocar nos amistosos, mas colocava o cara para jogar 5 minutos, 8 minutos, mas dessa vez deu a oportunidade para ele como titular. Tá vendo, Tite? Não doeu nada. Ele fez as mudanças que todo mundo estava pedindo e essas mudanças acabaram dando certo. E com essa vitória, André, diante da Coreia do Sul, as últimas atuações, né? Porque até então o Brasil não havia vencido mais depois da Copa América, se apagam? O que a CBF precisa fazer é um planejamento para que a seleção brasileira se prepare bem para as competições. Por exemplo, já estão falando que a pré-temporada para a Copa América vai ser nos Estados Unidos. Um erro. A pré-temporada para a Copa América tem que ser ou aqui no Brasil ou então na Colômbia, onde o Brasil vai jogar. Vai ser na Colômbia e Argentina, mas o Brasil fica no grupo da Colômbia. Então o Brasil precisa aprender com esses erros, precisa aproximar a seleção dos seus torcedores, empolgar, mudar o calendário para que os jogadores possam servir a seleção na data FIFA, os que atuam no futebol brasileiro. Por exemplo, quantos do Flamengo poderiam estar servindo a seleção agora se o Campeonato Brasileiro parasse? 2, 3... Gerson, Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, 4 jogadores do Grêmio, do São Paulo. Então, o futebol brasileiro precisa parar quando a seleção brasileira jogar.